Foi assim que surgiu a primeira Páscoa, sabia? Com carne de cordeiro assada, coisa que não é difícil de achar aqui no Rio Grande do Sul, né, tchê? Tanto a carne assada quanto a rúcula, né? E aí, você quer um pouquinho dessa saladinha amarga aqui? Um pouquinho desse churrasquinho aqui? A erva amarga e a carne de cordeiro assada faziam parte do cardápio ordenado por Deus para celebrar a Páscoa, quando ele instituiu a primeira Páscoa. E o que é a Páscoa, né? Bom, nos meus dicionários eu li bastante e eu separei deles pelo menos duas definições. Primeira definição: Páscoa, festa religiosa em que os judeus comemoram sua saída do Egito sob o comando de Moisés, e festa religiosa em que os cristãos comemoram a ressurreição de Cristo, o fundador do cristianismo. A palavra Páscoa vem da palavra hebraica Pessah e do grego Pascha, que significam passagem. Podem ter diversos significados, tipo passagem da morte para a vida, passagem de Deus para nos salvar, passagem da escravidão para a liberdade e, enfim, passagem pela qual o homem se encontra nesse mundo e passa para um novo céu e uma nova terra. Israel ainda era apenas um povo escravizado no Egito quando Moisés foi enviado para libertar o povo de Deus. O faraó, obviamente, não quis perder o braço escravo, não permitiu a saída dos israelitas. Ocorreu então o derramamento das pragas. Contudo, Faraó não deixou que os israelitas se fossem. O primeiro juízo sobre o qual o Egito tinha sido advertido deveria ser o último a ser mandado. Deus é longânimo e cheio de misericórdia. Mas chegou o dia em que Moisés teve que dar o terrível anúncio a Faraó, dizendo o seguinte: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito vai morrer, desde o primogênito do faraó que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da mó, e todo o primogênito dos animais. Antes da execução dessa sentença, o Senhor instruiu o povo de Israel sobre como eles deveriam fazer para não caírem nessa sentença também. Cada família, sozinha ou ligada a outras, deveria matar um cordeiro ou cabrito sem mácula e, com molho de hisopo, espargir seu sangue entre ambas as ombreiras e na verga da porta da casa, para que o anjo destruidor, vindo à meia-noite, não entrasse naquela habitação. Eles deveriam comer a carne assada, não é? E junto com as ervas e o pão asmo, à meia-noite, conforme Moisés disse, com os lombos cingidos, os sapatos nos pés, o cajado na mão, assim deveriam comer apressadamente. Essa era a Páscoa do Senhor. E o Senhor declarou: eu passarei pela terra do Egito essa noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Daí aconteceu o êxodo que você conhece, de quando os israelitas saíram do Egito para nunca mais voltar. E então, em comemoração a esse grande livramento, uma festa deveria ser observada anualmente pelo povo de Israel em todas as gerações futuras, que era aquela refeição comemorativa, lembrança da libertação. A Páscoa deveria ser tanto comemorativa como típica, apontando não somente para o livramento do Egito, mas também no futuro para o maior livramento que Cristo cumpriria, libertando o seu povo do cativeiro do pecado. O cordeiro sacrificial representava o Cordeiro de Deus, em quem se acha a nossa única esperança de salvação. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A carne deveria ser comida, né? O que indica que não basta que nós apenas creiamos em Cristo para o perdão dos pecados. Nós devemos, pela fé, estar recebendo constantemente força e nutrição espiritual dele, mediante a palavra dele. O uso dos pães sem fermentos, os pães asmos, era significativo. Era expressamente estipulado na lei da Páscoa e de maneira igualmente estrita, observado pelos judeus no costume deles, que fermento algum se encontrasse em suas casas durante a festa. E hoje também, meu amigo, o fermento do pecado deve ser afastado de todos os que receberem a vida e a nutrição em Cristo. Como eu já falei, Jesus foi identificado com o Cordeiro da Páscoa judaica, que a exemplo do animalzinho foi morto para que os que crescem nele não morressem, e na verdade Jesus é a nossa Páscoa. Então,
Em Mateus 26, 17 em diante, é narrada a celebração da última Páscoa em que Jesus participou com os seus discípulos, e a partir do verso 26 está a instituição da Páscoa pelo Senhor, oferecendo sua vida simbolicamente representada pelo pão, que simboliza a sua carne, e pelo vinho, que simboliza o seu sangue, que ele derramaria no Calvário por muitos para a remissão dos pecados. Entende? Jesus fez a transição da Páscoa mosaica para a instituição do que nós chamamos de Santa Ceia, que hoje a gente realiza como um rito na igreja, com o pão asmo sem fermento e o suco puro da uva. Na verdade, a Páscoa cristã, ela deve ser celebrada no coração de cada cristão, né? Porque Deus ofereceu a sua própria vida, salva pelo Cordeiro de Deus, que tem em si mesmo a vida eterna. E assim, nós não temos mais o que temer, porque o Cordeiro de toda a família humana que possa aceitar a Jesus é o próprio Jesus. Bom, até agora eu aparentemente tenha me referido a duas Páscoas, a Páscoa judaica lá com o churrasco do cordeiro assado, a Páscoa cristã com o pão sem fermento e o vinho, né? Bom, mas essas duas Páscoas, elas na realidade têm a mesma finalidade. A diferença é que a Páscoa judaica prefigurava o Cristo que viria, prefigurava a Páscoa cristã que também viria, e onde o Cordeiro agora é substituído pelo Cordeiro de Deus, que é o Filho de Deus, né? Jesus. Entretanto, o mundo tem infelizmente criado as suas próprias Páscoas, né? E hoje, negativamente, nós temos a Páscoa dos ovos de chocolate, a Páscoa dos coelhinhos, que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem a ver, sabe só com o quê? Com consumismo. Porque essa Páscoa moderna em nada nos lembra o plano da salvação. Não nos lembra o plano oferecido por Deus. Essas Páscoas apenas desviam as nossas crianças do verdadeiro sentido da Páscoa, não deixando ver que nós estamos perdidos, necessitando de alguém que nos substitua na morte. Hoje em dia o mundo tem apenas a alegre festa dos chocolates, onde tudo parece estar muito bem, né? Ninguém com pecados para ser resgatados, ninguém necessitado de um salvador, mas apenas aguardando uma festa totalmente distanciada do verdadeiro cristianismo. Naquela Páscoa judaica, eles deveriam estar vestidos como estarem prontos para viajar, conscientes de que não estavam em sua terra, mas partiam em busca de uma nova pátria, a terra prometida. Na Páscoa cristã, quando nós temos recebido a Jesus como nosso Cordeiro Pascual, nós temos que estar conscientes de que também somos peregrinos apenas nesse mundo, apenas de passagem por essa terra e aguardando novos céus e nova terra. Feliz Páscoa para você e que a Páscoa tenha verdadeiramente o sentido relevante na sua vida do cristianismo e do que ele representa com Cristo para nos salvar. Paz!